Seja bem-vindo a mais uma aula da Let's Go English com o Teacher Fernando. Bora lá então entender como que se faz uma pergunta em inglês. Mas antes disso, roda a vinheta! Teacher, bora lá então, sem enrolação, na prática explicar para essa galera como se faz uma pergunta em inglês. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é a dinâmica da língua inglesa. E a gente precisa entender uma coisa. Toda vez que a gente vai fazer uma pergunta na língua inglesa, a gente vai ter um negócio chamado de verbo auxiliar. E um verbo muito conhecido que eu quero trazer aqui, que você já deve ter visto em outra aula, inclusive se você não viu ainda, acessa o link aqui depois, acessa o canal do Teacher aqui e veja uma das aulas onde eu tô explicando sobre o tal do verbo to be. Isso mesmo, que é aquele verbo que todo mundo precisa aprender desde o início quando vai se comunicar na língua inglesa. Mas o verbo que eu vou trazer aqui agora, junto, é justamente o verbo to be, para você aprender a fazer uma pergunta de ser ou de estar. Só que olha que interessante. Quando a gente vai fazer uma pergunta na língua inglesa, a gente sempre vai precisar entender a dinâmica da língua. Então, quando a gente vai fazer uma frase assim, seja lá para dizer se a pessoa é ou se a pessoa está, a gente sempre vai seguir um padrão na língua inglesa. E aí, como você já deve saber, existe um padrão onde eu trago aqui uma ferramenta chamada de suveco, onde você sempre vai ter um sujeito, um verbo e um complemento. Agora, dá uma olhadinha aqui primeiro, como que a gente vai fazer essa frase então? I am at home. Aqui, como você já deve saber, isso aqui é o famoso verbo to be. É o verbo que a gente usa para falar ser ou estar. Então, aqui nesse caso, I sou eu. Am é então o tal do verbo to be. Como você já sabe, ele foi conjugado, né? Ele foi escrito agora no presente. É como na língua inglesa, eu não posso dizer eu ser ou eu estar, né? Eu tenho que conjugar o verbo. Eu preciso escrever ele no tempo que eu quero. No caso aqui eu estou escolhendo o presente. Mas eu não vou andar com uma placa na rua e sair com a plaquinha escrito I am Fernando. Eu vou pronunciar isso. Então eu estou pronunciando agora o verbo to be no presente, que significa ser ou estar. Então, nesse caso aqui, I am at home. Eu estou em casa. Se eu quero falar você está em casa, então vai ficar you are. Veja que agora o verbo to be mudou a forma de escrever. Porém, né, nesse caso aqui, you are. Eu estou dizendo você é ou você está. Então, é o verbo to be, só que ele está escrito agora, ele está conjugado no presente. Ele foi escrito na forma correta no presente. Ele só mudou a forma de escrever porque é como a gente faz no português, né? Eu não posso dizer você ser ou você estar. Ele precisa ser pronunciado no presente. Então, o verbo to be só mudou a forma de escrever, mas continua significando a mesma coisa. Agora, veja uma coisa. You are at home, eu estou dizendo nesse caso uma frase afirmativa, você está em casa. Então o que eu estou usando aqui? Eu estou usando sujeito, verbo e complemento. E essa é a principal ferramenta da metodologia Let's Go English. Exatamente isso. O criador dessa ferramenta, inclusive, é o Teacher aqui. Se você não me conhece ainda, eu sou o Teacher Fernando, professor por mais de 15 anos, formado na Califórnia, e hoje eu tenho uma mentoria onde qualquer pessoa pode aprender inglês do zero e em até 60 dias já está falando aquele inglês básico, que é o que você vai precisar aí para sua próxima viagem. Então, já fica ligado aí, já segue o Teacher aqui, né? Depois no Instagram, no TikTok. Segue o canal aqui porque diariamente eu vou estar postando vídeos para você aprender inglês de verdade. Mas bora lá então agora entender como que se faz uma pergunta. Porque eu prometi aqui nesse vídeo que a gente ia aprender como fazer perguntas. E o vídeo é sobre isso. Essa aula aqui é uma aula especial para você aprender de um jeito prático como se faz uma pergunta. Agora veja bem. No inglês, nós temos então esse padrão, onde sempre vai ter um sujeito, um verbo e um complemento. No caso agora, se a gente vai fazer uma pergunta, o que a gente precisa entender da língua inglesa é esse padrão, que toda vez que a gente vai fazer uma pergunta, a gente simplesmente vai fazer isso aqui, a gente vai inverter a ordem. E aí,
Tcharam! A mágica acontece. Então, toda vez que você quiser fazer uma pergunta, a gente simplesmente inverte a ordem. A gente pega o verbo e a gente coloca ele antes do sujeito. Veja bem. Are you at home? Pronto, virou uma pergunta. E essa pergunta aqui agora é uma pergunta de verbo to be. Você ser ou você estar... No caso aqui, como o complemento está escrito at home, a gente está perguntando para a pessoa, are you at home? Você está em casa? Não pode ser você ser em casa, né? Não tem como. Então a gente entende pelo contexto aqui que a pergunta é justamente isso. Você está em casa? Are you at home? Nesse caso aqui, nós temos apenas duas respostas. E essa resposta vai ser uma resposta curta. Então, yes, I am. Ou senão eu vou dizer, no, I am not. Então, essa é a maneira mais fácil de você fazer uma pergunta na língua inglesa. Você sempre vai inverter o verbo. Você vai pegar o que a gente chama de verbo auxiliar e trocar esse verbo auxiliar. Você vai colocar ele antes do sujeito, antes da pessoa. Teacher, mas como é que eu faço para aprender um pouco mais sobre isso? Bom, lá no meu Instagram, o Let's Go English 60 dias, é onde eu posto diariamente dicas de inglês para você aprender de uma forma mais bacana, mais simples, mais objetiva. Agora, nos próximos dias, eu vou estar fazendo um evento online totalmente gratuito para você aprender inglês na prática e ver já como realmente é fácil aprender inglês. E nessa aula eu te prometo, você já vai aprender a sair falando e perguntando coisas de uma forma simples e muito mais. Além disso, além de você aprender a falar e aprender a fazer perguntas já nessa primeira aula, você também vai saber responder perguntas de uma forma objetiva. Então, aqui embaixo na descrição vai ter o link de inscrição que vai acontecer agora nos próximos dias, esse aulão gratuito. Então dá uma olhadinha aqui agora na descrição embaixo no vídeo, entra nesse link que está aparecendo ali, faça a sua inscrição e logo depois entra lá dentro do grupo de WhatsApp do Teacher, que é onde eu vou estar postando as informações sobre o evento do próximo aulão. Te prometo que nesse dia você vai realmente aprender inglês de verdade. Espero que você tenha gostado dessa dica. Gostou do vídeo? Não esquece, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like. See you there!